nós queremos falar um pouco sobre a fidelidade na fé, perseverando nas promessas de Deus, né? É importante que a igreja entenda que a fé em Deus, ela vai nos capacitar cada dia mais a viver com fidelidade e perseverança nele. É interessante nós entender que, confiando nas promessas do Senhor, mesmo em meio aos problemas, às adversidades, aos desafios que surgem, né, na nossa jornada de fé, na nossa caminhada existencial, mas é importante que tudo isso é para a glória dele. O Senhor é fiel. O Senhor concede-nos benefícios de bênçãos grandiosas e Ele é fiel para cumprir toda a promessa. Por certo, você já enfrentou na sua caminhada, na sua jornada, momentos em que você talvez deixou o lapso da dúvida passar e pensou em desistir, pensou em abandonar, pensou de repente não vale a pena continuar nessa caminhada, né? Ir à igreja, servir a Deus, achando que Deus esqueceu, né? Muito comum, em momentos de dificuldade, a gente falar assim, Deus esqueceu, Deus não está me ouvindo, Deus me abandonou, né? Então, veja, a Bíblia, ela vai nos ensinar que a fé genuína, a fé verdadeira, ela vai nos manter fiéis. Fiéis por quê? Porque o nosso Deus, Ele é fiel, né? A fidelidade é um atributo de Deus. Então, quando nós assim entendemos, nós vamos compreender que há momentos na nossa caminhada que nós temos que passar pela adversidade, que nós temos que enfrentar as crises, mas Deus, Ele é fiel e Ele vai cumprir, Ele vai realizar a promessa. Se a Bíblia nos diz que Deus está conosco todos os dias, Ele está conosco todos os dias. Então veja que a fé genuína, verdadeira, ela faz com que nós possamos superar todos os momentos de crise, de dificuldade. Um exemplo hoje é nesse dia frio, né? Você poderia ter ficado em casa. Eu estou com frio, estou cansado, né? Quanto mais roupa a gente põe, mais a gente sente frio, né? E aí poderia pensar, vou ficar em casa, né? Quem sabe vai 1, 2, 3 irmãos lá e o pastor vai estar lá e ele se vira. Não, você veio por quê? Porque você foi movido pela fé de vir à casa do Pai para adorar Ele, para ser grato a Ele por todas as coisas que Ele tem feito. Quando a gente para pensar a vida do agricultor, ele faz com que, lançando a semente, né, na terra, ele vai cuidar da terra, ele vai regar a terra, ele vai dar toda a atenção necessária para quê? Para que aquela semente venha germinar, venha brotar. Mesmo que ela não apareça, ele sabe que ela vai brotar. Então veja, essa condição faz com que gere-se uma confiança. Ninguém planta e fica falando, não vai dar nada, tomara que não dê nada, né? Melhor, né, eu até desistir. Não, ele sabe que há um tempo para o plantio, e há um tempo que ele tem que continuar colocando adubo, preparando, limpando a terra, de repente das ervas daninhas, para que no tempo certo, né, aquela semente foi plantada, ela vai brotar, e aí vai dar uma cultura do milho, talvez do feijão, né, da batatinha, ou seja, aquilo que ele semeou. Então, por que ele faz isso? Ele não vem imediatamente ao plantar, só
nos contos de fada, que a gente conhece a história do pé de feijão, né, do João, que era mágico, ele plantou e ele cresceu, foi até as alturas, e lá, né, descobriu um monte de coisa. Então, veja, o agricultor, não, ele sabe que vai dar aquela árvorezinha, aquela cultura que ele plantou, e no tempo certo ele vai colher. Isso faz o quê? Faz com que ele confie no trabalho dele, que acredite que realmente, né, essa colheita irá vir. Então, quando nós temos essa fé em Jesus Cristo e confiamos nas promessas de Deus, então nós vamos viver dia após dia entendendo que Ele é fiel para cumprir. E no seu tempo certo, Ele irá buscar o seu povo, a sua noiva, a sua amada igreja, e levará para a eternidade. Não dá, irmão, de ficar assim duvidando. Ah, Jesus não vem, né? Já há muito tempo. Eu lembro que desde pequeno, né? Desde pequeno, lá 7, 8 anos, nasci no lar cristão, e ouvia que Jesus ia voltar. E o tempo vai passando. Hoje eu estou com 57, ou seja, veja, já há 50 anos atrás, eu já ouvia que Jesus ia passar. Mas eu ainda não deixei de acreditar que Ele virá. Os dias estão mostrando cada vez mais que é breve a sua vinda. Então nós temos fé em Cristo porque Ele entrou na nossa vida com um propósito, Ele mudou a nossa história. Cada um tem um testemunho daquilo que Deus fez, né? Alguns estavam jogados nas trevas, Ele foi a luz que iluminou. Alguns estavam, né, aprisionados pelos vícios, Ele foi lá e libertou. Alguém talvez estava passando na frente de uma igreja ou num local de culto, e a palavra falou com ele, moveu o coração dele, ele tomou uma decisão, ou seja, algo mudou a sua história. E isso gerou fé suficiente para entender que Jesus, Ele é fiel para guardar, para cumprir, para abençoar. E aí você, então, jamais pode duvidar. Mas Ele não respondeu para mim ainda. Ele não abriu aquela porta que eu tanto peço. Ele está trabalhando, né, no silêncio. Ele está movendo-se de maneira a te capacitar, te preparar para quando a porta abrir, quando a cura acontecer, quando aquilo que tu clama realmente for contemplado, você entenda que Deus esteve com você todo o tempo. É a fidelidade na fé, de nós continuarmos, né, firme no propósito. Então, é importante perseverar, ser guiado pelo Espírito Santo, para que Ele venha cumprir o propósito que está estabelecido. Quando nós olhamos o Antigo Testamento, a gente tem um exemplo muito claro, que é viver de fé. Quando Abraão, lá no capítulo 12, no verso 1, que tem aquela chamada de Abraão: sai da tua terra, no meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Pensa, você recebe um comunicado de Deus, né? Você mora em Laguna, de repente tem gente que mora aqui a vida toda, nunca saiu. E aí, de repente, uma voz fala no seu coração, ou de alguma maneira se manifesta, né? E te chama para dizer: olha, larga tudo aí e caminha pela BR, pega o ônibus, pega o avião, pega, sei lá, um transporte, e eu vou te mostrar uma cidade, uma terra diferente. Talvez, às vezes, a gente fica: será que você vai fazer isso? Você não conhece nada além de Laguna. Será que você vai deixar tudo, a sua segurança, tudo aquilo que é sustentável? Você tem um emprego, você tem uma casa, você tem uma família, você tem algo que diz respeito à tua personalidade, ao teu ser. Mas Abraão, ouvindo a voz de Deus,
deixou tudo e foi caminhar na terra, foi peregrinar na terra. E diz o texto, né, que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Veja, Abraão é considerado o pai da fé. Ele confiou. Ele, por certo, tinha uma comunhão com Deus de alguma maneira que a Bíblia ela não fala detalhes, né? Às vezes a gente faz uma leitura e não compreende, né, o dia a dia, né? É o suficiente para que nós possamos conhecer Deus e as suas misericórdias. Então, de repente, nesse dia a dia com Abraão, ele tendo na sua labuta diária, ele conhecendo Deus, tendo experiências com Deus, então ele pôde acreditar naquela voz chamando ele, direcionando: deixa tudo isso aí que eu vou cuidar de você. Eu vou te levar para uma terra distante e olha, as nações serão abençoadas através de ti, famílias serão abençoadas. Então veja, meu irmão, que isso é tão importante, pois Abraão obedeceu, mostrou o quê? Fidelidade ao Senhor, obedecendo o seu chamado, mesmo não vendo o cumprimento da promessa imediatamente. Hoje, quando a gente, né, nos dias atuais, a gente tem GPS, a gente tem tantas ferramentas que dá para a gente investigar. Então fala, olha, você vai para uma cidade X, você vai lá, coloca o nome da cidade no Google e você vai descobrir, você vai olhar essa cidade no Google Maps, né? Você coloca lá, tem um bonequinho que você bota na rua, que você vai estar chegando, você vai conhecer. Ou seja, hoje a tecnologia te dá tudo isso, mas naquela época de Abraão era fé, era acreditar na promessa do Senhor. Então, isso trouxe para ele, né, algo sustentável. Essa fé, essa fidelidade, essa fé genuína que nós precisamos exercer nos dias de hoje. Nós precisamos se colocar à disposição na vontade de Deus. Se há um Deus que tem cuidado de nós, então nós não podemos ter ansiedades demasiadas a ponto de se tornar doente, a ponto de tomar e realizar atitudes absurdas. Então veja, a fé é um dos frutos do Espírito. E o fruto do Espírito só pode acontecer na nossa vida se verdadeiramente nós andarmos com Deus. Se não andarmos na comunhão com Deus, na direção da sua vontade, nós não geramos fruto. Veja, por isso que a palavra diz que o fruto do Espírito ali tem uma série de frutos do Espírito que ela designa o fruto do Espírito. Por quê? Porque o Espírito Santo tem que habitar no teu ser. Aí é a morada dele. Ele não é para ficar numa casinha fechadinha, talvez com chave, com um vidrozinho, né, para não pegar poeira. Não, ele precisa morar dentro do seu coração. Nós já tratamos isso aqui em outros momentos, quando nós falamos que o ato de Jesus morrer na cruz do Calvário fez com que houvesse a oportunidade de abertura. Rasgou-se o véu do alto a baixo, dando canal aberto, acesso direto ao Pai. E nós, quando recebemos o Espírito Santo, quando ele sopra o Espírito Santo nos discípulos, ele está repetindo o ciclo do que aconteceu lá no princípio, no Éden, quando Deus sopra o fôlego de vida sobre Adão. Ali agora, Jesus soprando o Espírito Santo na vida dos discípulos, ele está dizendo assim, ó, ele não vai ficar aí perambulando, ele vai habitar no teu coração. Entende? Então veja,
como é interessante a gente refletir sobre isso, porque o processo do criacionismo, alguns ficam questionando, e como é que a alma vai aparecer na vida daquele que está ali para nascer? Como é que é? Ele nasce, a alma aparece, entende? É aquela loucura, né? Que a própria filosofia não consegue explicar todo o processo e responder, né? O que nós vamos fazer aqui, de onde nós viemos, para onde nós vamos, né? Quem somos nós? São questões filosóficas que estão aí milênios, né, para ser respondidas e não se chega a um consenso. Mas quando Jesus deu fôlego de vida, quando Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Ele dá o fôlego de vida, ali, e o ato agora do nascer é automático. A pessoa já vem com vida, já vem com alma, com espírito, ela já está completa. Então, quando Jesus sopra no coração ali, né, dos discípulos, e ele lança o Espírito Santo, ele está dizendo o seguinte: todo aquele que aceitar a mim como seu Salvador, é automático o Espírito Santo habitar no coração. Entende? Então você, às vezes, não é batizado com o Espírito Santo, mas você já tem o Espírito Santo. Entende? Porque ele precisa gerar na sua vida santificação. Ele precisa gerar fruto, e o fruto da fé é fundamental. É depender, é ter comunhão, é viver na plenitude de Deus. Então, a gente observa, quando Abraão recebe o chamado, prontamente ele atende. E ele sai a caminhar, peregrinar na Palestina, porque Deus falou para ele. Outro exemplo que nós podemos ver no Antigo Testamento é Daniel, quando estava no exílio. Daniel permaneceu fiel ao Senhor. Era um ambiente hostil, a Babilônia, totalmente fora da cultura judaica, né, dos hábitos dele. Mas Daniel falou assim, eu tenho um Deus e eu vou continuar fiel a meu Deus. E tudo que aparecer para mim, eu vou resolver o seguinte: não vou contaminar o meu coração. O meu coração é do Pai, Jeová, é o Shaddai, o Todo-Poderoso, o Soberano. Então, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor. Então, jamais eu vou me contaminar. E Daniel teve essa atitude. E essa fé levou ele a orar, confiar em Deus. Ele manteve o ritmo e o hábito de orar. Veja, o orar faz com que nós se aproximemos de Deus. Você vai orar para quem? Entendeu? Você, quando entra no teu quarto, ou vem à casa de Deus para dobrar o seu joelho e orar, você está fazendo o seguinte: eu quero conversar com o Pai. Eu quero falar com Deus. Eu vou transmitir aquilo que o meu coração está sentindo. Eu estou ansioso, eu estou aflito, eu estou angustiado. Então você derrama na presença do Senhor a sua petição. E Deus vai trabalhando na sua vida pelo ato de fé que você tem, porque você não está vendo Deus. Você não está, olha, Deus está lá sentado naquela cadeira, eu estou vendo Ele. Que bom, Deus está na casa, né? Está lá, eu estou vendo. Não, você vem por fé, por fidelidade a Ele. Você sabe que Ele vai estar com os ouvidos abertos, com as mãos estendidas, para ouvir você e para te acolher. Então você vem e derrama seu coração na presença de Deus. Isso é fé, isso move você. Então a oração é fundamental no dia a dia da vida do cristão. Cristão que não ora, cristão que não lê Bíblia, ele se afasta de Deus. Então veja, não dá para caminhar dessa maneira. Então Daniel, mesmo que não estando na terra natal dele, ele falou: eu vou continuar fiel a meu Deus. Eu vou permanecer orando.
Eu vou continuar dando graças ao meu Deus. Mas o ambiente é hostil, o ambiente é terrível. Não tem problema. Há um Deus que tudo vê, que tudo pode e que vai cuidar de mim. Então veja, meu irmão, que essa condição são verdadeiras. E você sabe da história de Daniel, que muitas das vezes ele encontrou crises, mas Deus estava lá com a mão estendida. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e o livra. É promessa. Não adianta você ficar, cadê o meu anjo? Está aqui, tá... Não se preocupe. Na hora certa ele te livra. Na hora certa ele guarda. Na hora certa ele te protege. Porque é Deus. Mas para isso é fundamental. É condicional o seguinte: você tem que andar com Deus. Você tem que se aproximar de Deus. Você tem que servir a Deus, ser fiel a Deus. Se não tiver fidelidade, Deus não pode fazer, porque você mesmo deixa brecha, você mesmo rejeita. Então, quando nós entendemos sobre isso, nós podemos entender que Deus está em todo o tempo ao nosso lado para guardar e para livrar. Quando a gente vai para o Novo Testamento, capítulo 11 de Hebreus é o capítulo que vai falar da fé. Os heróis da fé estão ali. Vai ser citado vários homens que viveram fielmente na presença de Deus, dependendo do Senhor. Né? A palavra diz, no 11:8, que diz assim, ó, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, ele habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaac, com Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Então veja, quando você lê Hebreus 11, 8 e 9, você se depara com uma fração da história deste homem, o pai Abraão, pai da fé, mostrando que ele, tendo fé, ele agradava a Deus. Porque a Bíblia nos diz, em Hebreus 11, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quem nos sustenta? É a fé em Cristo. A fé em Deus, é a fé no Espírito Santo, é realmente nos colocar diante da vontade dele, porque Efésios 2:8 vai dizer, pela graça sois salvos mediante a fé. Viu? É mediante a sua fé que você é salvo, que você é alcançado. Essa condição de fé, Jesus também fala que ela move montanhas. Quando ele vai dizer lá, em Mateus 17:20, dizer, se tiver de fé como um grão de mostarda, dirá para esse monte, se desloque para o mar, e vai acontecer. Às vezes a gente fica pensando, será que é preciso isso? Não tem necessidade. Isso é ele dando exemplos, daquilo que é possível quando você exerce fé, quando você está na presença dele, vivendo para ele, louvando a ele, conseguindo caminhar dia após dia na presença de Deus. Então a fé, ela vai se avolumando, ela vai se agigantando na tua vida e você não se preocupa com as crises, com as dificuldades. Quando você encontra, você supera, transpassa ela, porque sabe que Deus está naquele momento com você para te dar vitória. É muito importante, porque o Espírito Santo, ele vai nos fortalecer a fé, ele testifica que somos filhos de Deus, ele faz essa comunicação, ele habitando no teu coração, no meu coração, ele faz a conexão com o Pai. Hoje nós temos aí o Wi-Fi, para gerar um sinal sem fiação, tem que ter um aparelhozinho que vai gerar ondas, que vão
está estabelecendo um ambiente delimitado, aquele lugar onde você estando, você pega o sinal da internet. Então veja, se o Espírito Santo está habitando aqui, ele liga você ao Pai, ao trono da graça. Por isso, né, a palavra vai dizer, chegai-vos com confiança ao trono da graça, para que possa alcançar em tempo oportuno o quê? Resposta daquilo que você precisa. Né? Diante do trono da graça, você tem socorro, você tem misericórdia, você tem perdão, você tem uma infinidade de benefícios que Deus estabeleceu para a vida daquele que é fiel. Então, é importante nós entender que crer na fidelidade de Deus é fundamental. Crer na fidelidade de Deus é necessário, né? Como diz em Hebreus 11:6, que nós lemos, que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, que se torna galardoador dos comuns. Tem pessoas que dizem, eu não creio em Deus, eu não acredito. Por quê? Porque estão distantes, não teve uma experiência com Deus, não teve uma relação de comunhão com Ele, então ela simplesmente é mais fácil dizer que Deus não existe. Mas Deus, independente de ela dizer que existe ou não, Ele é. Entende? Então é importante, irmãos, que nós possamos entender que a fé que começa a ser gerada em nosso coração, ela vai revelar um Deus fiel. É fundamental crer que Deus, na fidelidade dele, te alcança, te guarda, te livra, te abençoa. É propósito de Deus abençoar, né? Hebreus 11:6 vai ensinar que devemos crer em sua existência, em sua bondade, Ele que vai nos galardoar. Muitas das vezes a gente de repente, incompreendido, né? Por amigos, por relacionamentos, mas Deus não, Deus é fiel, Ele é justo, Ele conhece, Ele contempla, Ele sabe a intenção, e você às vezes fala, não vou ter mérito naquilo que eu fiz, alguém tomou o meu lugar. Deixa com Deus, é Ele que galardoa, é Ele que vai dar, né, no tempo certo aquilo que você merecia. Entende? Então, é muito importante ter essa fidelidade. Quantas das vezes a gente encontra injustiça? A gente fica indignado. Né? Que coisa, não vou mais, não vou fazer mais. Deixa Deus trabalhar. Ele é justo, Ele é fiel. Entende? E aí, nessa condição, a sua bondade vai nos abençoar. Ele nunca fala. Né? É errado dizer que Deus, né, no caso, chega a justiça de Deus, mesmo que chegue atrasada, não tem atraso na soberania de Deus. O tempo de Deus é um tempo diferenciado do nosso, o tempo cronológico. O tempo de Deus, né, um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Às vezes, uma experiência que você tem, né, de arrebatamento, né? Você olha às vezes o relógio e diz, agora é 3 horas. E de repente você é arrebatado. E você entra numa dimensão espiritual. E parece que lá você ficou vários dias. Um tempo imensurável. De repente você volta a 3:05. Né? Você passou 5 minutinhos, 3 minutinhos. O Cronos é um tempo que é mensurável, mas quando é o tempo de Deus, o Kairos, o tempo de Deus, ele não tem a condição de medir. Ele é como se fosse elástico, ele se expande e ele se encolhe de tal maneira que nós não conseguimos, mas é Ele no cuidado, no tempo dele. Então veja, a justiça de Deus nunca chega atrasada, chega no tempo certo, no momento exato, para você ser abençoado. Porque Deus
não fale. Quando a gente olha Lamentações 3, 22 ao 23, resumão aqui diz assim, ó, as misericórdias do Senhor renovam-se cada manhã. Então veja, a misericórdia do Senhor é a causa de você não ser consumido. É a bondade dele, as benesses dele. E elas se renovam todos os dias. Entende? Está finalizando o dia hoje, né? Pela grandeza e bondade de Deus, ele me guardou até aqui. Amanhã é um outro dia. É novidade de vida na presença dele. É a fidelidade dele. Entende? Então, isso é muito importante. E nós possamos testificar que Deus é fiel, que Deus está pronto para abençoar, e as promessas dele, né, estão todos os dias acontecendo em nossa vida, em nosso derredor, né? As promessas dele estão constantemente ocorrendo na nossa jornada. Quando nós olhamos, né, para a promessa do filho de Abraão. Abraão, homem de idade, peregrinou, e Deus falou, olha, eu vou dar um filho para você. Ele fez uma promessa. E o tempo passou. Às vezes a gente não consegue medir, ou faz uma leitura rápida, e não consegue entender, mas foi muito tempo. Mas ele cumpriu, ele foi fiel. Por mais que Abraão ainda tenha se atravessado, né, ter feito coisas que Deus não mandou ele fazer, como às vezes nós fazemos. Às vezes a gente pega e Deus falou que vai abençoar, então a gente quer ajudar Deus. Lógico que você precisa confiar em Deus, continuar no dia a dia das suas tarefas, né, dos seus deveres, afazeres, vivendo a sua vida. Ele vai abençoando, ele vai agregando, ele vai abrindo porta, ele vai concedendo benesses. Não é ficar, cruzar o braço, pegar uma rede e ficar lá cantando, né? Eu quero trabalhar para o meu Senhor e não sair fazer nada. Ficar ali esperando. Não. Dia a dia, na corrida, na labuta da vida. E Deus vai honrar. E quando você menos espera, a bênção acontece. Entende? É assim que Abraão, ele fez. Mas ele se atravessou, criou problemas, né? E depois Deus falou assim, ó, eu continuo fiel. Eu falei que daria um filho e vou dar um filho. Entendeu? Então, é importante compreender. A fidelidade, crer na promessa, é necessário para que gere o quê? Obediência, paciência e esperar no Senhor. Também viver com fidelidade a Deus, isso é fundamental. Hebreus 11:4 diz, pela fé, Abraão ofereceu a Deus mais excelente sacrifício. Veja, quando nós vivemos com fidelidade a Deus, essa fé genuína, ela produz essa fidelidade nas nossas ações. Nós, né, vamos produzindo no dia a dia a nossa caminhada, né, movida por fé, e Deus, ele vai cumprindo a sua fidelidade. Entende? Ele te dá saúde, ele te dá livramento, ele concede vitórias. Às vezes você não entende, mas o ato de você levantar pela manhã já com vida é a graça dele, é a misericórdia dele, é a fidelidade que ele falou, eu vou te abençoar, eu vou te ajudar, eu vou te fortalecer. Mas está difícil as coisas. Dê graças a Deus, glorifique a ele, porque a proposta de ele te abençoar não caiu por terra. Entende? Então veja, a fé, se não tiver obras, por si ela está morta. A fé precisa produzir obras. E quais são as obras da fé? A gente observa que
Quando nós estamos em comunhão com Deus, vivendo na presença do Senhor, nós temos feedback direto com Deus, onde Ele nos mostra a sua vontade. Então, às vezes a gente quer ajudar uma pessoa, né? Ela está em necessidade, você vai lá e abençoa. Quem sabe leva uma cesta básica, quem sabe compra um remédio. De repente você sente o desejo de orar por aquela pessoa enferma e você tira um período no seu tempo para orar com aquele propósito. Tudo isso é obra de fé, movida pela presença do Espírito Santo que está habitando em você. Então, veja, se tiver fé e não tiver obras, isso aí é uma fé morta. Não tem sentido. Então, é importante nós entendermos que aquilo que nos move, aquilo que nos revela cada dia mais a servir a Deus, a ser grato a Deus, a ser fiel a Ele, tem que verdadeiramente nos envolver nos nossos relacionamentos horizontais. Aquilo que Deus pode fazer, mas Ele te colocou ali para você realizar. Você estender a mão, você abraçar, você perdoar, você amar. Então veja, isso são frutos da obra de fé, que está operante na sua vida. Crente que diz que é crente, que é o bonzão de todos os tempos, e ele não estende a mão, e ele não tem misericórdia, falta obras. A fé dele é morta, não tem sentido. Entende? Então é importante quando nós entendemos, Abel, ele agradou a Deus, né? Ele ofereceu algo excelente, um sacrifício perfeito a Deus. Deus gostou. Caim não. Caim já não teve a mesma sorte. O quê? O coração de Caim, ele estava, deturpado, contaminado. Estava fora de um propósito de Deus. Deus poderia receber o sacrifício dele? Poderia. Mas a intenção é outra. Então veja, quando a gente tem intenções, querer ganhar em cima de algo que Deus te deu, que Deus te proporcionou pela graça, e querer tirar proveito, aquilo ali não tem sentido, não tem valor. É obra morta. Entende? E às vezes, aquele irmãozinho, tão simplesinho, vem com toda alegria e faz com prazer aquilo, e não exige pagamento de nada daquilo, porque ele faz com prazer para o Senhor, para o reino. Aí Deus dá valor. Deus olha a intenção e vê, verdadeiramente eu vou abençoar, eu vou cuidar, vou suprir. É assim que funciona. Entende? Nós precisamos entender que para servir a Deus, nós temos que estar debaixo de uma vivência com fidelidade, ser fiel a Deus, leal a Deus, jamais trocar essa relação por outros momentos de prazer ou entendimento que vai tirar a comunhão. Deus, entende? Não dá para trocar. Jacó, no momento de fome, ele falou assim, o que me importa ter a primogenitura? Estou com fome, eu quero comer, estou morrendo. Então, ela não tem sentido para mim, não tem valor, eu vou trocar. Trocou e perdeu a bênção. Entende? Então, veja, quantas das vezes você está passando num processo e surgem oportunidades, ofertas, que você, se não prestar atenção, se não estiver em comunhão com o Pai, e ter o discernimento do Espírito Santo, você pode trocar aquilo que é excelente para você. Aquilo que fez a mudança na tua história, na tua jornada. O céu está ali. Não vale a pena trocar por benefícios ou status, posições, riquezas nessa terra. É real. Mas eu estou vendo que se eu tivesse
uns milhões na minha conta, eu ia comprar um carro bom, eu ia morar numa casa boa. Irmão, é melhor morar numa choupana, não ter o que comer, mas ter a certeza que a glória eterna te espera. Então nós temos que cuidar. Deus, a palavra diz que Ele cuida dos passarinhos, Ele cuida dos lírios do campo, Ele trata a natureza. Quanto mais você que tem o Espírito Santo na tua vida, Ele cuida de todos os detalhes. Ele vai te dar o suficiente para você honrar a Ele em todas as áreas. Então é importante, né, estar vivendo com fidelidade a Deus. Nós podemos ver, né, quando Daniel, ele demonstrando fidelidade ao orar, mesmo sob a ameaça de morte. Ele ouviu o decreto, sabia que tinha espias para pegar ele, e ele falou, não, mas meu tempo com Deus é meu. Eu não vou abrir mão do meu tempo com Deus. É o momento onde eu chego na presença dele, onde eu converso com ele, eu falo com ele, eu vou derramar as minhas súplicas na presença dele e ele vai me ouvir. Eu não posso parar isso por causa de alguém que não compreende essa comunhão, essa espiritualidade com Deus vivo. E o que ele fez? Continuou orando. Vieram os seus acusadores, levaram ele para a cova do leão, foi jogado, mas ele estava em paz. Quando o rei falou, Daniel, e aí? Está vivo ainda, né? Meu Deus me livrou da boca dos leões. Meu Deus é soberano. Veja, um testemunho tremendo. Por quê? Porque ele dava graças ao Senhor, porque ele obedeceu, porque ele determinou não se contaminar com as coisas do reino, ele honrou a Deus, ele viveu na obediência e na fidelidade ao Senhor. E aí Deus abençoa. É importante que nós possamos viver fielmente a Deus em todas as áreas. O crente precisa entender isso. Fidelidade em todas as áreas. É na família, é lá no trabalho, é na igreja. Aonde você escolher uma área para ser consistente, né? Orando, vivendo, entenda que você deve estar sempre pedindo, Jesus, ou Senhor, me ajude a ser fiel a Ti. Me ajude a enfrentar todas as crises que eu possa encontrar nesse ambiente. Ele vai te ajudar. Às vezes eu atendo pessoas que, eu não tenho força, eu não consigo me libertar desse vício, eu não consigo se livrar dessa situação. Quanto tempo tu ora? Eu quase não oro. Quanto tempo tu lê a Bíblia? Às vezes eu leio uma vez na semana. Não consegue. Por quê? Porque a Bíblia é a vitamina do crente. É ela que te alimenta, ela que diz que Deus é fiel, ela que diz que Deus tem resposta. A oração é você lançando a tua ansiedade aos pés dele. É você dizer, Deus, eu estou passando crise no relacionamento. Deus, eu estou passando crise na minha sexualidade. Deus, eu estou passando crise na minha personalidade, no meu íntimo. Não sei. 90% da tua oração tem que ser tratada aquele problema que você está enfrentando. É todo dia falar a Deus. Mas Deus já me ouviu. Ouviu, mas você tem que ser perseverante. Porque o ato de você orar e falar o teu problema, você vai se libertando. Porque Deus vai dando graça, Deus vai estruturando a sua fé e lendo a palavra, daqui a pouco você rompe aquilo ali e vence. Mas as pessoas vêm querendo que a gente dê, de repente, um estalo de dedo e muda a situação.
como se tivesse uma varinha de condom e fizesse assim e mudou toda a sua história. Isso é irreal. Somos seres humanos e lidamos com a nossa natureza no tempo terreno. Não conseguimos transcender para o mundo espiritual e achar que lá vai ficar tudo em paz de qualquer jeito. Não, a nossa vida é terrena, somos peregrinos na terra e por um pouquinho de tempo temos que estar aqui. Mas existe uma promessa gloriosa que faz transcender todas essas coisas. E se nós vivemos em fidelidade a Ele, crendo nele, confiando nele, obedecendo a sua palavra, perseverando na fé, apesar dos desafios, nós venceremos porque o Senhor é fiel. Então nós, irmãos, precisamos entender isso. A fé vai nos sustentar nas provações. É ela que faz perseverar até o fim. E lá, no fim, teremos, correndo a carreira proposta, vamos encontrar lá chegada, ou seja, a região celestial, o céu que nos espera. Então, todo atleta, ele inicia a sua maratona, ele não está preocupado em já sair na frente, ele quer chegar até o final do objetivo. E assim é nós. A crise, os problemas e as lutas vão vir. Mas se você perseverar, se você permanecer, logo, logo você vai encontrar lá aquela faixa: vinde bendito de meu Pai. É a promessa dele. Então isso nos move, isso nos faz buscar mais e mais a presença do Senhor, porque estando na presença dele, estando em comunhão com ele, ele te dá graça, ele te dá estratégia, ele te dá segurança, ele te dá benefícios para você vencer. Está apertado, pastor, está doendo, eu estou numa situação difícil, mas ele é fiel, ele te sustenta, ele te garante a vitória. É importante entender isso. É necessário que a sua fé te leve a confiar em Deus, mesmo que você possa estar no deserto, mesmo que você possa estar aflito. O Senhor vai te sustentar. O Senhor falava com Moisés face a face. Olha a comunhão. Face a face. Aquele povo difícil, obstinado, momentos que Moisés tinha vontade, às vezes, até de abandonar, mas o Senhor estava ali com ele, dando a ele força, graça, para ele perseverar e ir até o fim. Então, para nós finalizar, é importante que você persevere em sua fé. Ah, pastor, eu tenho pouquinha fé, sou fraquinho, mas você tem fé. Você ainda crê que Deus é Senhor, que Deus é o Todo-Poderoso, mas você pode agregar mais fé. E como você aumenta a sua fé, a dose de fé? É lendo a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então o ato de você ler, você vai agregando fé. O ato de você vir à casa de Deus e ouvindo uma boa mensagem, direcionada ao seu coração, a sua fé, ela vai aumentando. E daqui a pouco você sai daqui da casa de Deus, indo para o seu lar, vitorioso, confiante. O gigante está lá e parece que vai ter vitória. Não, mas eu vou em nome de Jesus. E no nome de Jesus você alcança toda a felicidade necessária para viver mais um dia. É importante que você, então, entenda isso. Nós precisamos crer e termos fé para servir a Deus, viver em fidelidade a Deus e perseverar na fé, confiando que Deus é fiel. Eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida
e convidar você vir no próximo culto. Venha, frio, chuva, né? Não importa. Se esforce, se proteja, se agasalhe e vem adorar a Deus, porque Deus está neste lugar. O ambiente está propício para a bênção do Senhor ser derramada, porque você teve fé suficiente para chegar à presença de Deus.